Como é possível que um homem te olhe profundamente, declare ser você sua companheira ideal, compartilhe a intimidade contigo numa segunda-feira e já na sexta-feira se encontre nos braços de outra pessoa? Interrompa imediatamente suas atividades, pois o que revelarei nos próximos momentos transformará completamente sua percepção sobre o universo masculino para sempre. Você já experimentou aquela sensação terrível de que havia algo inadequado, porém não conseguia determinar precisamente o que era? Aquela percepção de que ele mantinha segredos ocultos? Contudo, quando abordava essa questão, se percebia como desequilibrada, desconfiada e insegura. Você não estava enlouquecendo. Captou indicações que 99% das mulheres são incapazes de decifrar. Indicações provenientes de uma região da psique masculina tão profunda, tão ancestral, que nem mesmo eles reconhecem sua existência. Carl Jung, o renomado psicanalista suíço que transformou nossa compreensão da mente humana, dedicou décadas investigando o que denominou de aspecto sombrio masculino. Jung revelou que todo homem porta um lado secreto em seu interior, um aspecto que suprime, que rejeita, que oculta da sociedade e até de sua própria consciência. Quando esse aspecto sombrio permanece desintegrado, quando ele não estabelece harmonia com essa faceta obscura de si mesmo, ela descobre maneiras de se expressar. Uma das manifestações mais devastadoras é a infidelidade. Porém, aqui reside o que ninguém te explica. Um homem desleal sempre deixa vestígios desse aspecto sombrio não harmonizado, indicadores psicológicos tão evidentes quanto uma marca digital, indicadores que ele não consegue mascarar, mesmo sendo o enganador mais persuasivo do planeta, porque esses indicadores não emergem de sua mente racional, brotam diretamente do subconsciente, do lado obscuro que não domina. Agora compreendo seus pensamentos, mas tentei todas as possibilidades. Consultei todos os materiais sobre indicadores de traição. Vigiei seu telefone celular. Observei se chegava tardiamente. Descarte tudo isso. Estava buscando no local inadequado. Procurava evidências de traição quando deveria ter procurado evidências de um aspecto sombrio desintegrado. É como tentar pescar observando a superfície do lago enquanto o peixe permanece nas profundezas. Essas publicações de revista que apresentam 10 indicadores de que ele está te traindo são inúteis. Esse aconselhamento de confiar no seu instinto feminino é incompleto. Essa narrativa de que um homem infiel sempre foi traidor é uma falsidade perigosa. A realidade é que te educaram para interpretar os homens de maneira completamente equivocada. Te ensinaram a observar o comportamento externo, quando o fundamental ocorre no interior masculino, no domínio do aspecto sombrio. Se não souberes navegar nesse domínio, se não conseguires reconhecer quando o aspecto sombrio dele está assumindo comando, então permaneces vulnerável, permaneces na ignorância, dependes da disposição dele em ser honesto contigo. E isso, querida, é um confronto que não podes vencer. Mas e se te revelasse que existe uma metodologia para enxergar através da fachada? E se pudesses identificar com precisão cirúrgica quando o aspecto sombrio de um homem está ativado? E se soubesses exatamente quais questionamentos fazer, quais comportamentos observar, quais sinais subconscientes procurar para determinar se ele possui potencial para te trair antes mesmo dele saber? Porque aqui está o segredo que Jung desvendou e que revolucionou tudo. A infidelidade masculina não possui relação alguma com desejo sexual. Não é porque não és suficientemente bela, interessante ou competente na intimidade. Infidelidade masculina indica que um homem está em conflito com seu próprio aspecto sombrio. E esse conflito apresenta sintomas específicos, sintomas psicológicos que surgem muito antes da primeira mensagem para outra mulher, muito antes do primeiro encontro, muito antes da primeira mentira. Se aprenderes a reconhecer esses sintomas,
Se dominares a linguagem do aspecto sombrio masculino, então adquires um superpoder, o poder de observar na alma de um homem, de conhecer quais partes dele estão integradas e quais estão em conflito. O poder de escolher homens que estabeleceram paz com seu aspecto sombrio e se proteger daqueles que ainda estão em guerra consigo mesmos. Nos próximos momentos, mostrarei exatamente como realizar isso. Revelarei os 7 indicadores psicológicos que Jung identificou como evidência de um aspecto sombrio masculino não integrado. Indicadores que precedem a traição em 97% dos casos. Te ensinarei a técnica exata que terapeutas junguianos utilizam para identificar quando um homem corre risco de sabotar seus relacionamentos. Porque quando terminares de ver isso aqui, nunca mais serás surpreendida. Nunca mais te questionarás como não percebi os sinais. Nunca mais permitirás que um homem não integrado quebre teu coração. Terás o mapa da alma masculina em tuas mãos e com esse mapa navegarás pelo mundo dos relacionamentos como uma verdadeira especialista. Prepara-te para descobrir a verdade que eles não desejam que saibas sobre a mente masculina. Antes de prosseguirmos para os 7 indicadores psicológicos que revelam o aspecto sombrio, masculino não integrado, preciso te solicitar algo muito importante. Algo que pode parecer simples, mas que possui poder transformador profundo. Carl Jung descobriu que quando expressamos uma intenção conscientemente, enviamos uma mensagem direta para nosso subconsciente. Uma mensagem que prepara nossa mente para receber e integrar conhecimento transformador. É como ativar sua habilidade de enxergar através da máscara masculina. Então, aqui está o que desejo que faças. Escreva nos comentários abaixo apenas uma palavra: sombra. Exatamente isso, somente essa palavra. Mas quando escreves sombra, não estás apenas comentando, estás enviando um sinal para o universo. Estás declarando: escolho ver a verdade, escolho sair da escuridão, recuso-me a ser enganada novamente. Jung denominou isso de ativação arquetípica. É quando despertas uma parte adormecida de tua psique, a parte que sempre soube quando algo não estava adequado, mas que foi silenciada por anos de condicionamento social. Sabes o que mais? Quando escreveres sombra nos comentários, te juntarás a milhares de mulheres corajosas que estão utilizando a psicologia junguiana para transformar seus relacionamentos. Mulheres que se recusaram a aceitar migalhas emocionais. Mulheres que decidiram que merecem homens integrados, conscientes, que estabeleceram paz com seu aspecto sombrio. Observe depois que escrever nos comentários. Verás centenas de sombras aparecendo. Cada uma representa uma mulher se libertando das ilusões, uma mulher recuperando seu poder de escolha, uma irmã nessa jornada de despertar. Mas atenção, isso somente funciona se realmente escreveres a palavra. Não basta apenas pensar ou apenas ler. Jung foi muito claro. Transformação exige ação consciente. Precisas sair da postura passiva e te tornar participante ativa de tua própria evolução. Então, escreve agora sombra e enquanto escreves, sente essa palavra ressoar dentro de ti. Sente ela ecoar com todas as vezes que sentiste que algo não estava adequado, mas não conseguiste provar. Com todas as vezes que tua intuição gritou, mas tua mente racional a silenciou. Porque hoje isso muda, hoje aprendes a linguagem do aspecto sombrio. E uma vez que dominares essa linguagem, nenhum homem conseguirá mais te enganar. Vou te contar algo que te chocará. Quando um homem te trai, na maioria das vezes, ele não planejou isso. Na verdade, uma parte dele estava sinceramente apaixonada por ti. E aqui está o que nenhum homem admitirá. Ele se despreza por isso. Mas como isso é possível? Como um homem pode te amar e te trair simultaneamente? A resposta está no que Carl Jung chamou de fragmentação psíquica masculina. Deixa-me explicar de uma forma que nunca esquecerás.
Todo homem possui pelo menos 3 personalidades vivendo dentro dele. Primeiro, a persona, sua máscara social. Esse é o homem que ele apresenta para o mundo, o sujeito responsável, carinhoso, que te apresenta para sua mãe. Segundo, o aspecto sombrio, tudo que ele reprime e nega de si mesmo, os impulsos selvagens, os desejos inaceitáveis, a parte dele que ainda é um adolescente rebelde. Terceiro, a ânima, a imagem feminina que carrega no inconsciente, a mulher perfeita que projeta nas outras. Agora, aqui está o problema. Quando essas 3 partes não estão integradas, quando estão em guerra entre si, o homem se torna um campo de batalha interno. E tu, sem saber, viras refém dessa guerra. Porque enquanto a persona dele realmente te ama, o aspecto sombrio busca uma válvula de escape e a ânima projeta fantasias em outras mulheres. Por isso, ele consegue olhar em teus olhos e dizer que te ama de coração, enquanto uma parte inconsciente dele já está caçando outra mulher. Sabes por que a maioria das mulheres nunca compreende isso? Porque ensinaram vocês a acreditar que homem é simples. Se ele te ama, não vai te trair. Se te trai, não te ama. Errado. A mente masculina não funciona assim. Um homem pode te amar com sua persona e te trair com seu aspecto sombrio simultaneamente. E aqui está o que te chocará mais ainda. Ele não possui controle consciente sobre isso, a não ser que tenha feito o trabalho psíquico de integrar essas partes. E adivinha quantos homens fizeram esse trabalho? Menos de 5%. Isso significa que 95% dos homens são bombas relógio emocionais ambulantes. Homens fragmentados que podem destruir teu relacionamento sem saber por quê. Agora, deixa-me te contar o que realmente passa na cabeça dele quando encontra a outra. Sua persona pensa, ela é apenas uma amiga. Amo minha namorada. Seu aspecto sombrio sussurra, mas qual é o problema de conversar, de me sentir vivo novamente? Sua projeção de ânima declara, talvez ela me compreenda de um jeito que minha namorada não compreende. E enquanto essas 3 vozes brigam na cabeça dele, tu estás em casa sem fazer ideia da tempestade psicológica que está ocorrendo. Tenta ser a namorada perfeita, ofereces atenção, és compreensiva, sem saber que estás lidando apenas com a persona dele, enquanto o aspecto sombrio faminto por algo completamente diferente e a ânima criando uma mulher fantasia na cabeça dele. Por isso podes fazer tudo corretamente e ainda assim ser traída, porque somente estavas lidando com 1/3 do homem, com a parte civilizada, enquanto 2/3 da psique dele operavam no aspecto sombrio, literalmente. Agora sei que isso pode parecer assustador. Podes estar pensando, então não há saída, todos os homens vão me trair. Calma, há saída, sim, e o caminho não é tentar controlá-lo, mas aprender a identificar quando um homem possui essas partes integradas e quando é uma bomba relógio psicológica, porque existem sinais específicos que o aspecto sombrio não integrado produz. Sinais que aparecem muito antes da traição. Sinais que a maioria das mulheres interpreta erroneamente, mas que aprenderás a ler como um mapa da alma masculina. E quando souberes distinguir um homem com aspecto sombrio integrado de um fragmentado, nunca mais desperdiçarás teu tempo e energia emocional com o homem errado. Porque aqui está a verdade que ninguém te conta. Um homem integrado é incapaz de te trair, não porque ele é bonzinho, mas porque todas as partes dele estão alinhadas. Persona, aspecto sombrio e ânima trabalham juntas, não umas contra as outras. Ele não possui guerra interna, possui paz interna. E um homem em paz consigo mesmo não precisa buscar validação, emoção ou fuga com outras mulheres. Já encontrou tudo isso dentro de si mesmo. Na próxima parte, mostrarei exatamente como identificar se o homem de tua vida é integrado ou fragmentado.
Os 3 erros fatais que 90% das mulheres cometem em relacionamentos que ativam o aspecto sombrio masculino não integrado e praticamente empurram ele para os braços de outra mulher. Agora vou te contar algo que pode ser difícil de ouvir, mas que te livrará de anos de frustração e dor. Existem 3 comportamentos que quase todas as mulheres têm em relacionamentos que ativam o aspecto sombrio não integrado dos homens. São comportamentos que parecem corretos, que parecem amorosos, mas funcionam como gatilhos psicológicos que despertam o lado sombrio dele. E o pior, provavelmente estás fazendo pelo menos um deles agora, sem saber que estás criando as condições perfeitas para a traição dele. O primeiro erro é algo que te chocará, porque é exatamente o que a sociedade ensina as mulheres a serem para serem adequadas. Te tornas a mãe psicológica dele. Jung descobriu algo perturbador sobre homens não integrados. Eles buscam inconscientemente uma mulher que seja simultaneamente amante e mãe. E quando cais nessa armadilha, quando começas a cuidar dele como se fosse uma criança, ativas o que Jung chamou de complexo materno. Deixa-me dar exemplos concretos do que isso significa. Organizas a vida dele, resolves os problemas dele, lembras ele dos compromissos importantes, cuidas da casa como se ele fosse incapaz, proteges ele das consequências dos erros dele. Sabes o que passa na cabeça dele quando fazes isso? Sua persona pensa, ela é incrível, cuida tão bem de mim, mas seu aspecto sombrio grita, estou me sentindo castrado, não sou homem aqui. E aqui está o que ele realmente deseja, mas nunca te dirá. Ele quer se sentir como homem ao lado de uma mulher, não como filho ao lado da mãe. Quando ele se sente controlado por ti, o aspecto sombrio dele procura uma mulher que o faça se sentir poderoso, desejado, masculino. E então ele encontra uma colega de trabalho que o trata como igual. Uma mulher que o desafia intelectualmente, que não tenta consertá-lo e pronto, o aspecto sombrio dele projeta nela. Ela me vê como homem de verdade. E por que age assim quando deveria sentir gratidão? Porque o aspecto sombrio masculino precisa se sentir poderoso, competente, desafiado. Quando removes todos os desafios da vida dele, matas a energia masculina dele. E um homem sem energia masculina ativa vai buscar essa energia em outro lugar. O segundo erro é ainda mais sutil e perigoso. Ficas emocionalmente transparente demais. Aqui está uma coisa que a maioria das mulheres faz achando que é amor. Ficam emocionalmente previsíveis. Acham que mostrar tudo que sentem o tempo todo é intimidade. Errado. Jung descobriu que a psique masculina é atraída pelo mistério feminino, pelo que chamou de eterno feminino. Sabes o que acontece quando ficas emocionalmente transparente demais? Reclamas de tudo que te incomoda, expressas toda a insegurança que sentes, fazes dos sentimentos dele tua responsabilidade. Não tens mais vida própria, interesses próprios. A ânima dele, a imagem feminina interna, começa a morrer, porque a ânima se alimenta de mistério, de profundidade, de imprevisibilidade saudável. Quando és constantemente um livro aberto, paras de ser interessante para o inconsciente masculino. E então ele encontra uma mulher que possui vida própria, que tem opiniões fortes, que não precisa da validação constante dele. E a ânima dele pensa, nossa, ela é tão interessante, tão misteriosa. O que ele realmente deseja, mas nunca te dirá. Ele deseja uma companheira que represente um mar profundo, jamais uma simples lagoa rasa. Alguém cujos mistérios permaneçam inexplorados, preservando sua essência única, aspirações pessoais e poder interior genuíno. Pois aqui reside o mistério fundamental. A psique masculina se encanta pela potência feminina, nunca pela vulnerabilidade excessiva. Quando você se torna excessivamente delicada, carente demais, cessa de nutrir aquela faceta dele que inicialmente se apaixonou por sua pessoa.
Porém, o terceiro equívoco constitui o mais destruidor dentre todos. E posso assegurar que você já incorreu neste comportamento ao menos uma ocasião. Você busca domesticar suas características sombrias. Este representa o equívoco mais arriscado, e virtualmente toda mulher o pratica. Você identifica que ele possui aspectos selvagens e, ao contrário de harmonizar essa dimensão, procura aniquilá-la. De que maneira isso se evidencia concretamente? Você protesta quando ele se encontra com companheiros. Você censura seus passatempos aparentemente fúteis. Você procura fazê-lo amadurecer e renunciar às coisas que aprecia. Você condena as fantasias ou impulsos primitivos que ele manifesta. Você almeja que ele seja perpetuamente maduro e confiável. Aqui está a questão central. A sombra masculina jamais pode ser erradicada. Ela apenas pode ser harmonizada. Quando você tenta assassinar sua sombra, ela não perece. Ela se oculta no subsolo e inicia suas manifestações clandestinas. Jung denominou isso de ressurgimento do suprimido. A força que você tentou sufocar encontrará uma forma de se manifestar, frequentemente através de falsidades, conduta secreta, busca por mulheres que aceitem essa faceta dele, infidelidade sentimental ou física. Sabe por que isso ocorre? Porque quando você rejeita a sombra dele, está rejeitando um componente fundamental da masculinidade dele. E então ele encontra uma mulher que considera fascinante quando ele relata daquela época turbulenta da universidade, que ri das brincadeiras imaturas dele, que o vê como genuíno, ao invés de julgá-lo. E a sombra dele se sente observada, aceita. Finalmente, alguém que me aceita como sou, o que ele verdadeiramente deseja, mas jamais lhe revelará. Ele quer uma mulher que ame todas as dimensões dele, incluindo as imperfeitas, que integre a sombra ao invés de tentar destruí-la. Agora escute atentamente. Não estou sugerindo para você aceitar comportamento nocivo. Estou sugerindo para aprender a diferença entre sombra integrada e sombra destrutiva. Um homem com sombra integrada pode ser aventureiro, mas leal, brincalhão, mas confiável, intenso, mas respeitoso, competitivo, mas carinhoso. Um homem com sombra destrutiva é irresponsável, mentiroso, agressivo, manipulador. A diferença reside na consciência. Na próxima sessão, vou demonstrar exatamente como identificar se um homem possui sombra integrada ou destrutiva, e os 4 indicadores infalíveis que surgem antes dele te trair. Indicadores que 97% das mulheres desconsideram, mas que você nunca mais deixará passar despercebidos. Agora chegamos à seção mais crucial, ao conhecimento que pode preservar seu coração de ser despedaçado, porque vou revelar os 4 indicadores psicológicos que emergem antes de toda traição. Indicadores que brotam diretamente do inconsciente masculino que ele não consegue ocultar, mesmo sendo o melhor enganador do mundo. Porque esses indicadores não provêm da mente consciente dele. Eles emergem da sombra não integrada e a sombra não sabe enganar. Jung estudou esses padrões por décadas e descobriu que todo homem com potencial para infidelidade demonstra comportamentos específicos que revelam o estado da psique interna dele. Comportamentos que a maioria das mulheres interpreta completamente de forma equivocada, ou pior ainda, ignora completamente. Mas quando você concluir esta sessão, terá um radar interno que detecta a instabilidade psíquica masculina a quilômetros de distância. O primeiro indicador é o mais sutil e revelador. Ele inicia a criação de compartimentos na vida dele. Jung denominou isso de dissociação psíquica. É quando diferentes dimensões da personalidade dele cessam de se comunicar. Na prática, significa que ele desenvolve versões diferentes de si mesmo para situações diferentes. E essas versões começam a não se reconhecer. Como isso se manifesta? Ele age de uma forma com você e de maneira completamente diferente com os amigos.
Ele tem assuntos nos quais você não participa mais. Ele cria espaços privados na vida dele aos quais você não tem acesso. Ele começa a falar coisas como você não compreenderia, ou isso é questão de trabalho, e sabe o que realmente está acontecendo na mente dele? A persona dele ainda está conectada com você, mas a sombra está criando território próprio. Ela está reivindicando espaços onde pode agir sem interferência da parte civilizada dele. Por que ele age assim quando, na verdade, está sentindo que está perdendo controle sobre si mesmo? Porque a fragmentação psicológica causa tensão interna. Ele sente que tem dimensões de si mesmo que você não aprovaria. Ao invés de integrar essas dimensões, ele as esconde. E quanto mais esconde, mais poder essas dimensões ganham sobre ele, até eventualmente assumirem o comando. O que ele realmente quer, mas nunca lhe revelará. Ele quer se sentir completo na presença de uma mulher. Ele não quer ter que esconder dimensões de si mesmo. Porém, como não fez o trabalho interno de integração, prefere se fragmentar. E uma psique fragmentada sempre busca validação externa para as dimensões rejeitadas. O segundo indicador vai congelar o sangue nas suas veias. Ele desenvolve o que Jung chamou de fome de ânima. A ânima é a imagem feminina que todo homem carrega no inconsciente. Quando ela não é nutrida adequadamente no relacionamento, inicia a se projetar em outras mulheres. Como você reconhece isso? Ele fica fascinado por mulheres que são diferentes de você. Ele elogia qualidades em outras mulheres que você não possui. Ele fica obcecado por filmes, livros ou histórias com um tipo específico de mulher. Ele inicia a fantasiar em voz alta sobre como seria se... Aqui está o que está acontecendo psicologicamente. A ânima dele não está sendo ativada por você. Não porque você não é boa o suficiente, mas porque ele não sabe como integrar a ânima com a realidade do relacionamento. Então, ela fica faminta, carente, desesperada e inicia a procurar mulheres que a despertem. Mulheres que representam os aspectos femininos que ele sente que faltam na vida dele. E quando encontra uma mulher que ativa essa fome de ânima, ele interpreta como conexão especial, química única. Ela me completa de uma forma que minha namorada não consegue, mas na verdade é apenas a ânima faminta dele se alimentando. O terceiro indicador é devastador. Ele inicia a desenvolver o que Jung identificou como complexo de Salvador. Isso acontece quando a sombra masculina não integrada busca validação através de conquista. Como isso se manifesta? Ele se sente atraído por mulheres com problemas que ele pode resolver. Ele vira o amigo especial de mulheres que estão passando por dificuldades. Ele se posiciona como conselheiro ou protetor de outras mulheres. Ele sente prazer em ser necessário para alguém vulnerável. Sabe o que realmente está acontecendo? A sombra dele precisa se sentir poderosa, importante, masculina. Quando não se sente assim no relacionamento com você, busca situações onde pode ser o herói. E mulheres vulneráveis oferecem essa oportunidade. Elas fazem ele se sentir forte, capaz, indispensável. Qualidades que a sombra dele precisa experimentar para se sentir viva. Porque ele age assim quando na verdade não se sente valorizado. Porque é mais fácil ser herói para uma estranha do que fazer o trabalho interno de se tornar um homem integrado. É mais fácil salvar alguém do que se salvar. E a sombra não integrada sempre escolhe o caminho mais fácil, mesmo que seja destrutivo. O quarto e último indicador é o mais perigoso, porque quando você vê este indicador, a traição está a poucos passos. Ele desenvolve amnésia seletiva em relação a compromissos emocionais. Jung observou que homens, prestes a ter um caso, começam a esquecer o que fidelidade, lealdade e compromisso significam. Não porque são burros, mas porque a sombra precisa insensibilizá-los ao que estão prestes a fazer. Como isso se mostra? Ele fala sobre infidelidade como se fosse normal ou compreensível.
Ele justifica comportamento questionável de amigos ou pessoas na mídia. Ele diminui a importância de compromissos emocionais. Ele trata a fidelidade como opcional sob certas circunstâncias. O que está acontecendo psicologicamente? A sombra dele está preparando o terreno. Está criando uma narrativa interna onde infidelidade se torna aceitável. Está dessensibilizando a consciência dele para o que está prestes a fazer. É como um sistema de defesa psicológica que permite manter a ilusão de ser uma pessoa boa enquanto está prestes a fazer algo destrutivo. Quando você vê este indicador, ele já cruzou uma fronteira interna, já decidiu inconscientemente que está aberto à infidelidade. Só está esperando a oportunidade certa. Agora, eu sei que pode ser assustador reconhecer esses indicadores, mas aqui está o que você precisa compreender. Conhecimento é poder. Uma vez que consiga interpretar esses indicadores, não fica mais no escuro. Não precisa mais adivinhar o que está acontecendo. Pode tomar decisões informadas, baseadas em informação real. Na próxima e última sessão, vou demonstrar exatamente o que fazer quando reconhecer esses indicadores e como usar o conhecimento junguiano para construir relacionamentos com homens verdadeiramente integrados. Homens que não precisam trair porque fizeram as pazes com todas as dimensões de si mesmos. Chegamos ao momento da verdade, ao ponto onde você para de ser vítima da psicologia masculina e se torna mestra dela. Porque agora que conhece os indicadores da sombra não integrada, vou demonstrar exatamente como usar esse conhecimento para, primeiro, escolher homens que já fizeram o trabalho interno. Segundo, transformar homens em processo de integração. Terceiro, se proteger definitivamente de homens fragmentados. E tudo isso usando técnicas baseadas na psicologia junguiana. Técnicas que vão além de dicas de relacionamento. São ferramentas de transformação psicológica profunda. Começando pela pergunta mais importante: como reconhecer um homem com sombra integrada? Jung forneceu pistas muito claras. Um homem integrado tem características específicas que são impossíveis de fingir porque vêm de trabalho interno real, não de performance externa. Primeira característica, ele fala abertamente sobre suas falhas, não de forma destrutiva, mas consciente. Ele conhece seus limites e trabalha com eles, não contra eles. Quando você pergunta o que ele não gosta em si mesmo, tem respostas honestas e específicas. Não finge ser perfeito, nem se odeia pelos defeitos, simplesmente os reconhece. Segunda característica, ele tem relacionamentos saudáveis com outros homens. Jung descobriu que homens integrados não competem de forma destrutiva, colaboram, se apoiam, crescem juntos. Se ele só tem amizades superficiais ou vive em conflito com outros homens, indica que a sombra ainda não está integrada. Terceira característica, ele demonstra interesse genuíno pela profundidade feminina, não só pela aparência ou personalidade agradável. Ele quer conhecer seus pensamentos, medos, sonhos, ambições. A ânima integrada dele se alimenta de complexidade feminina real, não de fantasias ou projeções. Quarta característica, ele assume total responsabilidade emocional. Quando algo dá errado no relacionamento, não procura culpados. Pergunta: como contribuir para isso? Mesmo quando você está claramente errada, ele foca na parte dele, porque homens integrados sabem que só podem controlar a si mesmos. Agora, se você já está com um homem que não tem essas características, mas mostra potencial de crescimento, existe uma possibilidade de ativar o processo de integração nele. Jung chamou isso de função transcendente. É quando você se torna catalisadora do desenvolvimento psicológico dele. Mas cuidado, isso só funciona se ele quiser se desenvolver. Se ele resistir ou negar que precisa fazer trabalho interno, não desperdice seu tempo. Você não é terapeuta dele.
Mas se ele mostrar abertura, vou ensinar 3 técnicas poderosas. Primeira técnica: espelhamento da sombra. Ao invés de criticar os comportamentos sombrios dele, espelhe de volta o que você vê. Por exemplo, ao invés de você sempre me mente, diga: percebi que você tem dificuldade de ser vulnerável. Deve ser difícil sentir que precisa se proteger o tempo todo. Isso faz a sombra dele se sentir vista, não atacada. E quando a sombra se sente vista, pode iniciar a se integrar. Segunda técnica: nutrição consciente da ânima. Ao invés de tentar ser a mulher perfeita que ele quer, desperte aspectos femininos mais profundos e misteriosos em você mesma. Cultive sua própria força, sabedoria, intuição. E essa energia feminina integrada ativa naturalmente a ânima saudável dele. Ele para de projetar em outras mulheres porque encontra a verdadeira profundidade feminina em você. Terceira técnica: desafio construtivo. Homens integrados precisam de desafios para crescer. Não desafio destrutivo, mas desafio que os inspire a serem melhores. Você questiona as decisões dele quando não condizem com o potencial dele. Não aceita mediocridade emocional. O convida constantemente a níveis mais altos de consciência. E se nada disso funcionar, se ele continuar mostrando os indicadores da sombra não integrada, se resistir ao crescimento psicológico, então você aplica a técnica mais poderosa de todas, o desapego consciente. Jung disse que a maior forma de amor, às vezes, é deixar alguém ir, permitir que enfrentem as consequências de sua própria inconsciência, porque enquanto você tentar salvá-lo, ele nunca sentirá a necessidade de se salvar. E aqui está a verdade mais profunda que vou compartilhar com você. Você não pode amar ninguém até a integração. Integração psicológica é um trabalho interno individual, que cada pessoa deve escolher fazer por si mesma. O que você pode fazer é ser um exemplo vivo de integração feminina, mostrar o que é possível quando alguém faz o trabalho interno e escolher parceiros que já estejam nesse caminho ou que pelo menos demonstrem vontade real de iniciá-lo. Porque aqui está o que aprendi depois de anos estudando Jung. Relacionamentos saudáveis não são sobre 2 pessoas quebradas se consertando, são sobre 2 pessoas inteiras escolhendo crescer juntas. E quando você entende isso, quando para de querer consertar homens e inicia a escolher homens conscientes, tudo muda. Você para de atrair energia masculina fragmentada e inicia a atrair homens que estão em paz consigo mesmos. Homens que não precisam trair porque encontraram completude interna. Homens que veem você como parceira, não como mãe ou fantasia. Homens que celebram sua força ao invés de tentar diminuí-la. Você chegou aqui por um motivo. Sua alma sabia que era hora de parar de ser vítima da inconsciência masculina e iniciar a ser arquiteta de relacionamentos conscientes. O conhecimento que adquiriu hoje não é apenas informação, é poder real. O poder de enxergar através de máscaras, de ler almas, de escolher com sabedoria. Mas conhecimento sem ação é impotência. Sua transformação inicia no momento em que sair deste vídeo, no momento em que começar a aplicar esses conceitos junguianos na sua vida real. Observe os indicadores, tome decisões diferentes, exija mais de si mesma e dos homens ao seu redor. Jung disse que a individuação, o processo de se tornar quem realmente é a tarefa mais importante da vida. E relacionamentos conscientes são parte essencial desse trabalho, porque através do espelho do outro, descobrimos quem somos e através do amor consciente nos transformamos. Então, use esse conhecimento. Torne-se a mulher integrada, que atrai homens integrados. E lembre-se, você merece um amor que não precisa mentir, um parceiro que não precisa se esconder, um relacionamento onde ambos possam ser completamente vocês mesmos. E agora, você tem as ferramentas para criar exatamente isso. Sua jornada de transformação iniciou e ela não vai mudar apenas seus relacionamentos, mas toda a sua vida.
Porque quando você domina a psicologia das relações humanas, domina a arte de viver conscientemente. E isso, minha querida, é o maior poder que existe. Se esta revelação tocou seu coração, escreva transformada nos comentários e compartilhe com outras mulheres que precisam despertar, porque conhecimento guardado é conhecimento perdido e juntas somos imparáveis.